Vamos começar falando da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que adiou a votação do PL antifacção. Por isso a gente vai acionar a Rani Veloso, que está lá em Brasília e tem todos os detalhes. Oi, Rani, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Márcia, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, agora há pouco terminou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e ficou para a próxima quarta-feira, dia 10, a votação desse projeto de lei que endurece a legislação e combate às organizações criminosas no país. O relator, o senador Alessandro Vieira, promoveu uma série de mudanças ao texto que foi apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados e já prevê dificuldade de aprovação por lá. De acordo com Alessandro Vieira, essas organizações criminosas, elas podem ser diferenciadas entre esse tipo, organizações criminosas, facções e milícias. Ao invés de criar um novo tipo penal, ele, na verdade, altera a lei já existente das organizações criminosas. Foi um texto que, inclusive, agradou o governo, uma vez que ele não descapitaliza os fundos de segurança pública. Atualmente são 4 e dá um prazo de 180 dias para o governo rever o uso desses fundos, além de criar um subfundo ligado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai ter um novo tributo, que seria a CID-BETS, essa contribuição, uma espécie de tributo que vai ali ser aplicado em 15% nessas apostas às pessoas físicas e que iria destinar diretamente recursos para o combate às organizações criminosas. Poderia movimentar 30 bilhões de reais. De acordo com Alessandro Vieira, seria o maior valor já ali que pode ser arrecadado para combater essas organizações, que ele inclusive desmistificou o conceito de organização criminosa. Diz que não é só aquela que está na favela, que são as facções mais conhecidas assim, mas também essas estruturas poderosas e organizadas financeiramente que devem ser asfixiadas também com mecanismos de controle. Alessandro Vieira também propõe o fim das visitas íntimas para presos que forem condenados por crimes dessa natureza e também dificulta a progressão de regime, além de aumentar as penas. De acordo com o relator, as penas podem chegar a 120 anos de cadeia. Guilherme Derrite, o relator na Câmara dos Deputados, já tinha inclusive aumentado as penas, que poderiam chegar a 66 anos. Alessandro Vieira endurece ainda mais e dá uma resposta, de acordo com ele, a maior resposta ao combate ao crime organizado no país. E um outro ponto também que chama a atenção é que esses chefes desses grupos criminosos, eles devem cumprir a pena em presídios federais. Inclusive, esse aumento na taxação das bets, que são as casas de apostas esportivas, o dinheiro será destinado exatamente isso, para a criação de novas vagas em presídios federais e também expansão das FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que reúne agentes de segurança tanto a nível dos estados quanto também a nível federal. Então vamos aguardar na próxima semana. Quem estava por aqui também era o Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que disse que Alessandro Vieira recompôs o texto que foi enviado originalmente pelo governo e que por isso o governo apoia o texto como está e vai fazer de tudo para que ele seja votado e aprovado assim. Então, a expectativa é que próxima semana seja votado na CCJ e no mesmo dia pode ser levado ao plenário aqui do Senado Federal. Volto com vocês. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Inclusive, ponto importante que a Rani falou, que o governo já está se mostrando favorável a esse texto alterado por Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, que também está em contato já com o Guilherme Derrite para tentar fazer com que esse texto, depois de aprovado no Senado, ele vai ter que voltar para a Câmara, porque foi alterado, mas que ele chegue na Câmara de uma forma já a ser aceito também pelos deputados para a votação final. A gente tem uma série de artes aqui que a gente preparou para vocês entenderem um pouco melhor, junto com a gente, os pontos de destaque desse projeto de lei antifacção. A gente já tem aqui a primeira arte preparada pelo nosso pessoal da produção.
E a gente destaca o seguinte, o Alessandro Vieira, ele retomou a questão, como a Rani falou, de alterar a lei de organizações criminosas. O Guilherme Derrite, ele tinha retirado isso, o texto original do governo previa a alteração dessa lei, mas ele estava preferindo alterar, ou melhor dizendo, criar uma nova lei, que seria uma lei chamada ali do marco do combate ao crime organizado e criando um dispositivo que seria justamente o combate também ao domínio social estruturado, que seria um novo tipo penal. O relator Alessandro Vieira retira essa previsão de novo tipo penal e o que ele fala é o seguinte, a organização criminosa comum, vamos dizer assim, vai ter uma pena agora de 5 a 10 anos de prisão, antes na lei atual de 3 a 8 anos de prisão. E ele criou o seguinte, um artigo dizendo que promover ou integrar facção criminosa aumenta já essa pena para de 15 a 30 anos de prisão. E daí ele especifica logo abaixo, num trecho, que organização criminosa do tipo facção criminosa é aquela que atua mediante o controle de território ou tem atuação estadual com o uso de violência. E daí em seguida ele fala que isso tem que acontecer de forma repetida, reiterada, justamente para tentar preservar movimentos sociais que possam fazer controle territorial, que era uma das preocupações do governo com o texto de Guilherme Derrite, que poderia abrir brecha para também acabar criminalizando movimentos sociais. Vamos para a próxima arte, que nessa a gente já consegue detalhar o que ele também traz, o que ele repete do texto de Alexandre Derrite, o que ele aproveita do texto de Alexandre Derrite, que é, por exemplo, a pena pode ser dobrada se o líder for de organização criminosa. E aí, como a Rani falou, essa pena pode chegar até 120 anos de prisão, porque começa ali com 15 a 30, dobra se ele for líder de organização criminosa, dobra de novo se ele utilizar criança ou adolescente para pedir para fazer esse crime, e aumenta mais ainda se ele cometer homicídio, sequestro, roubo, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Ele também equilibra milícia armada, facção criminosa, esse é um ponto novo que o Alessandro Vieira colocou, e ele cria uma pena específica para favorecimento de facção criminosa. Então, mesmo se a pessoa não for membro, integrante da organização, mas ajudar de alguma forma as atitudes da organização, ela já vai estar sujeita a uma pena de 8 a 15 anos de prisão. E ele manteve também o que já estava lá no texto original do governo, que é a facilitação para a infiltração de policiais e também de colaboradores, com uma série de regras ali que ele coloca. E também mantém o bloqueio de bens e valores dos criminosos durante as investigações e não apenas depois que os julgamentos e as condenações forem finalizadas. Vamos ver a nossa próxima arte? Aí sim ele traz justamente o que Derrite colocou como novidade no texto, que seria o aumento de penas para cada crime do Código Penal. Então, um integrante de facção criminosa que cometeu homicídio vai ter uma pena de 20 a 40 anos de prisão. Quem cometer sequestro e for de integrante de facção, pena de 12 a 20 anos de prisão. Quem cometer roubo e for integrante de facção, de 20 a 40 anos de prisão. Então, essas são as principais modificações e também a manutenção de parte do que Alessandro Vieira colocou no texto. Acho que a gente tem mais uma arte para falar do ponto que era extremamente polêmico para o governo federal, que é o direcionamento de recursos das apreensões. Depois que essas organizações criminosas são vítimas aí das operações, né, são alvos, melhor dizendo, das operações, são aí os pertences dela, valores, bens imóveis, são apreendidos. E esses valores se voltam para as polícias. E agora existe uma divisão entre polícias estaduais e Polícia Federal. Para não haver mais polêmica, o Alessandro Vieira vai colocar todo o dinheiro de apreensões no Fundo Nacional de Segurança Pública. E daí ele criou no texto um conselho do Fundo Nacional de Segurança Pública para que 5 membros do Ministério da Justiça e 5 membros dos estados se resolvam ali na distribuição de recursos. Então, todo mundo vai sentar na mesa e vai decidir de como vai ser essa distribuição dos recursos apreendidos. E como a Rani falou, realmente ele coloca aqui a taxação das bets como um ponto a mais para abastecer esse Fundo Nacional de Segurança Pública. A gente vai chamar agora os nossos comentaristas para falar justamente se essas mudanças feitas por Alessandro Vieira
podem juntar novamente oposição e governo em torno de um projeto tão importante quanto esse, e se essas alterações são suficientes. Vão começar pela Deise Ciocaro, que está com a gente hoje. Quem que está com a gente hoje? A Denise Campos de Toledo, que está com a gente hoje. Denise, vamos conversar por você então. Acha que essas alterações vão ser suficientes para juntar oposição e governo em torno desse projeto? Olá, Vitória. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, eu acho que o senador Alessandro Vieira, ele tem experiência na área policial, ele acompanha esse setor, ele tem uma atuação como delegado e ele é independente politicamente quando se refere à definição de projetos. Ele não sofre influência ideológica, influência partidária, tem sido assim em todas as outras pautas que ele levou adiante também. Eu acho que ele chama atenção para alguns pontos relevantes. Um dos pontos que o governo questionava em relação à proposta que foi apresentada por Derrite, ex-secretário de Segurança aqui de São Paulo, é a questão dos recursos, e a outra é que você teria uma facção ultraviolenta com um nível diferente de criminalidade. Isso poderia criar um conflito jurídico depois do encaminhamento dos processos, né? Vários juristas apontaram essa dificuldade, como se estabeleceu que era ultraviolenta, e no final você poderia ficar apenas com aquela facção que atua na rua, na criminalidade. Rio de Janeiro é muito alvo disso, e ficaria de fora todo aquele esquema das facções que envolve, por exemplo, como já se percebeu, a economia, o sistema financeiro, as recentes operações que mostraram a atuação de fintechs, de fundos de investimento, transferências de recursos para o exterior, é o pessoal que está no topo. Então, ele nivelaria com esse aumento da pena para até 120 anos, e é importante que a Polícia Federal mantenha a capacidade de investigações. A Polícia Federal hoje é a que está mais avançada tecnologicamente e em termos de inteligência para combater o crime organizado. Precisa, sim, da colaboração dos estados em várias dessas operações. Aí tem a discussão também da PEC da segurança, que enfrenta resistências políticas também e resistência dos governadores, mas eu acho que Alessandro Vieira pode conciliar do que seria do ponto de vista técnico e jurídico, o que é importante para a gente ter, de fato, uma legislação mais eficiente. Ele pega, inclusive, crime digital, quem apoia a criminalidade de uma forma indireta, e toda essa base, essa estrutura que se tem da criminalidade, inclui também as milícias, não é? Porque a gente sabe do envolvimento de policiais na criminalidade, a forma como eles atuam, especialmente no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Obrigada, Denise. A gente chama também para essa conversa o Gesualdo Almeida. Obrigada, Gesualdo, pela participação sempre com a gente. A gente viu um ponto que a Vitória trouxe ali sobre a taxação das bets, que é um ponto sempre polêmico, porque envolve muito dinheiro. Você acredita que com as mudanças que foram feitas agora, esse PL tem mais chance de passar do que o anterior? Bom dia, Márcia, Vitória, Denise e toda a audiência da PAN. Parece que o Senado lapidou, melhorou um pouquinho aquele texto que foi tão discutido e tão debatido na Câmara e trouxe pontos muito perspicazes. É inovação criar-se um tributo com vinculação, como é o caso da tributação das bets, com recursos voltados diretamente para a segurança pública, mas eu destaco aqui algumas alterações bastante importantes. Nós já temos no Código Penal a tal da associação criminosa, que era a antiga quadrilha ou bando. 3 pessoas ou mais que se reúnem de forma inusual, de forma involuntária para a prática de crimes. Já temos o crime de organização criminosa, a lei de organização criminosa. 4 ou mais pessoas que se organizam, que se estruturam para cometer crimes, por exemplo, no INSS, por exemplo, na Petrobras. E agora nós teremos um outro viés, as facções criminosas, que incluiriam também as milícias, que são grupos armados mais perigosos, com penas mais pesadas e com instrumentos maiores para o combate dessa criminalidade. E parece que o Senado lapidou, melhorou e criou, de forma, uma invenção bastante curiosa, uma vinculação de um tributo saindo das bets diretamente para a segurança pública. Acredito que, grosso modo, tudo deve ser aceito pela Câmara, salvo essa questão das bets, que vai gerar bastante discussão.